Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 13 de março de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse é o segundo vídeo em que analiso um vídeo feito pela advogada Ana Cristina, que possui um canal maravilhoso no YouTube com o título Foco nas Ideias Responde. A Ana Cristina fez anteontem uma entrevista com o diácono Lúcio. O Lúcio, ele foi evangélico, pertenceu à Igreja Assembleia de Deus durante 20 anos e hoje ele é diácono de uma comunidade evangélica. Então a Ana Cristina fez um vídeo, fez uma entrevista, e esse vídeo aí está no link aqui no canto principal desta página. Muito bem, esse vídeo feito pela Ana Cristina tem a duração de 12 minutos e poucos segundos. E já fiz um vídeo mostrando um trecho, analisando um trecho da fala do Lúcio. E agora mais um vídeo aqui sobre mais um trecho daquele vídeo lá, da entrevista, certo? E vou aqui analisar um trecho que começa a partir de 1 minuto e 50 segundos. Naquele momento, a Ana Cristina pergunta ao evangélico Lúcio, pede a ele que explique sobre aquele caso do Ló, na lenda do Ló, que está no livro de Gênesis. Então vamos aqui, antes de entrar no trecho, analisar o trecho aqui do Lúcio, quero aqui mais uma vez pedir a você que está assistindo a esse vídeo, se você pertenceu, ingressou alguma vez numa igreja qualquer e depois saiu, faça um vídeo em sua casa, pelo celular, por sua câmera, faça um vídeo explicando as razões de sua entrada na igreja e também explicando suas razões de saída da igreja. E mande para meu e-mail, que eu colocarei seu vídeo aqui. É muito importante que você faça essas revelações, porque muitas pessoas aí precisam ouvir seu depoimento. E hoje eu tive o prazer de receber um vídeo com ali confissões do ex-cristão o Bruno Edson. Ele fez um vídeo com 4 minutos de duração, e esse vídeo já está no meu canal. Então, o Bruno aí, parabéns ao Bruno por ter dito alguma coisa de sua experiência religiosa. E depois eu farei aqui um vídeo sobre as declarações do Bruno. Então é assim, faça um vídeo aí em sua casa contando por que você saiu de uma determinada igreja e o que você viu lá, quais, enfim, foram as razões de sua saída. Isso é muito importante. Muita gente quer ouvir você. Então, antes de entrar aqui no trecho do diácono o Lúcio evangélico, trago aqui mais uma passagem de Freud, Sigmund Freud, em seu livro O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud aqui é a religião. O Freud, o pai da psicanálise, ele foi judeu e também era um ateu fervoroso. Na página 88, novamente vou aqui ler um trecho do Freud, que está muito relacionado com o que vocês verão aqui sobre religião, sobre aqui a fala do pastor, do diácono. Então Freud escreve assim na página 88, abre aspas: nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido,
ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí. O Freud está dizendo aqui que um homem racional, ele é carente por fundamentações consistentes para seus juízos. O homem racional, ele só se contenta com fundamentações lógicas, fundamentações convincentes para seus juízos, para sua tomada de partido. Só que, quando esse homem racional, ele entra numa igreja ou numa seita religiosa, esse homem, ele passa a se contentar para sua tomada de partido, para seus juízos, ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos. E isso é uma grande verdade que nós estamos vendo aqui. Então, o homem religioso, ele faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. O que não acontece quando o homem, ele trabalha com sua racionalidade. Então, vamos aqui a mais um exemplo. Muito bem. No tempo de 1 minuto e 50 segundos daquele vídeo, da entrevista da Ana Cristina com o evangélico Lúcio, que, repito, ficou 20 anos numa igreja Assembleia de Deus e que hoje é diácono de uma comunidade evangélica, a Ana Cristina pede ao Lúcio para fazer uma abordagem sobre aquele caso das 2 filhas de Ló fazendo sexo com o próprio pai, que está em Gênesis. Então aí o Lúcio começa a falar. E o que ele falou, coloquei aqui, transcrevi no papel. Então ouça aí a pergunta da Ana Cristina e a resposta do Lúcio acerca dessa relação, dessas relações sexuais das 2 filhas com o próprio pai, Ló. Escute aí, depois eu volto. Pode ser a de Ló? Não lembro. Pode ser a de Ló. Pode A ser de de Ló, Jefté eu não né? lembro, não. Jefté não, né? Que, a de Mas Ló, a de Ló eu lembro. A de Ló é que tem uma polêmica que ele teve relação com as 2 filhas. Com as 2 filhas, isso. Isso justifica alguma, ou é injustificável? O que você acha dessa passagem que ele teve esse relacionamento com as 2 filhas? O primeiro ponto que eu vejo ali é o desespero das meninas. Acreditavam que ele não iriam ter descendente. Foi razoável elas pensarem assim? Foi razoável elas pensarem, poxa, eu não vou ter mais descendente, não vai ter ninguém. E aí, então você acha que acabou tendo esse relacionamento sexual para dar uma desespero, delas, para ter descendência, para ter continuidade. E aí então vejo por esse lado. Só que aí o nosso Deus não vê por esse lado. O nosso Deus vê que foi um ato de precipitação, falta de confiança. Faltou confiança da parte dela, E foi a irmã também, no dia seguinte foi a irmã. E foi a irmã, exatamente. Muito bem. Você ouviu aí a Ana Cristina pedindo ao Lúcio para fazer uma explanação sobre aquela lenda que está em Gênesis. Ali, o Ló e suas 2 filhas virgens. E as 2 filhas fazendo sexo com o próprio pai. E a Ana Cristina pede ao Lúcio que faça uma explanação, explique isso, se ele acha isso uma coisa feia ou não. Aí veja a resposta do Lúcio, eu escrevi aqui. Abre aspas, ele diz assim, abre aspas. O primeiro ponto que eu vejo ali é o desespero das meninas, o desespero das 2 filhas de Ló. Acreditavam que não iriam ter descendentes.
Foi razoável elas pensarem assim? Aí o pastor diz, o diácono, foi razoável elas pensarem, poxa, eu não vou ter mais descendentes, não vai ter ninguém. Vejo por esse lado, diz aí o diácono. Só que aí, nosso Deus, diz ele, não vê por esse lado. Foi um ato de precipitação, falta de confiança das mulheres, das duas filhas. Faltou confiança por parte delas. Fecha aspas aí. Diz aí o diácono Lúcio. O que ele diz aí, gente, é só conversa fiada. É carne para encher linguiça. É carne para encher linguiça. Ele diz aqui que as duas filhas de Ló, segundo o ponto de vista do Lúcio, ele diz que elas agiram de forma racional, porque elas pensavam, as duas filhas, na lenda de Gênesis, elas pensavam que não havia mais homem na terra. Veja a ingenuidade do que diz o Lúcio. Elas pensavam que não havia mais homem na terra, que só havia o seu pai, o Ló. E aí elas ficaram preocupadas com a sobrevivência da família. E aí as duas resolveram fazer sexo com o próprio pai, para que surgissem descendentes. Então o pastor diz que isso aí ele acha uma coisa linda, justa. Só que ele diz também que o Deus não, que o Deus hebreu, o Deus dos cristãos, o Deus não concordou com isso aqui, diz o pastor. Ele diz assim, ó, só que aí nosso Deus não vê por esse lado. Foi um ato de precipitação daquelas duas filhas de Ló, diz o Lúcio. Foi uma falta de confiança dela com relação a Deus. Faltou confiança por parte delas diante de Deus. Sim, só que o Deus hebreu aí nada fez com elas. Elas ficaram totalmente impunes. Não houve punição alguma pelo fato de as duas terem feito sexo com o próprio pai. Mas vamos explicar aqui a ingenuidade do Lúcio. Primeiramente, essa passagem de Ló fazendo sexo com as duas filhas está em Gênesis capítulo 19, versículos 30 até o versículo 38, certinho? Então, Gênesis capítulo 19, versículos 30 a 38. Então, depois desse vídeo aqui, por favor, leia essa passagem bíblica para você entender aqui sobre o que estou falando, certo? Muito bem, então vamos aqui primeiramente começar aqui do início. O capítulo 19 de Gênesis diz assim, Ló recebe em sua casa os dois anjinhos, os dois anjos. Então vamos aqui, você vê que o pastor aí disse que, segundo o ponto de vista dele, as duas filhas de Ló, duas filhas virgens, embriagaram o próprio pai, o Ló, e fizeram sexo com o pai. Primeiramente a mais velha, a primogênita, depois a mais nova, fizeram sexo com o pai completamente bêbado, tão bêbado que não percebeu nada e conseguiu ereção a si mesmo. Então você, aí diz o pastor, que ele concorda com aquelas duas jovens que fizeram sexo com o próprio pai. Ele concorda porque ele achou muito bonita achou muito bonito o ponto de vista delas, porque elas fizeram sexo com o próprio pai, porque elas estavam preocupadas, elas pensavam que não havia mais homem no mundo, na terra, e aí resolveram fazer sexo com o próprio pai. Era a única solução para que houvesse descendentes. E aí elas fizeram sexo com o próprio pai, diz aí o pastor. Só que ele diz que o que ele acha não é o que o Deus hebreu acha, e que elas erraram em relação ao Deus hebreu. Elas fizeram uma coisa errada
diante da visão do Deus hebreu. Elas se precipitaram, entendeu? Só que o Deus hebreu não puniu aí as duas mulheres no relato bíblico. Mas o engraçado é que o pastor, ele vai falando como se isso fosse um fato real, que seria pior ainda. Então ele vai falando como se fosse um fato real. Isso aí é mais uma lenda que está no livro de Gênesis e é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Então, para você entender que isso aqui é uma lenda, então vamos pegar aqui, vou mostrar a vocês o que está no capítulo 19 de Gênesis. Repito, olha o título. Ló recebe em sua casa os dois anjos. Anjos também são seres inexistentes. Então você vê aqui a lenda que aqui está. O Ló recebe em sua casa dois anjinhos. O Ló era sobrinho de Abraão. Então Ló estava morando com sua esposa e suas duas filhas virgens, morando em Sodoma. E o Deus hebreu resolveu destruir Sodoma e Gomorra por causa da depravação daqueles povos. E Ló estava morando em Sodoma. Então o Deus hebreu enviou dois anjinhos a Sodoma para conversarem com Ló, para convencerem o Ló a sair de Sodoma com sua esposa e suas duas filhas, porque o Deus hebreu decidira destruir Sodoma por causa da depravação do povo. E o Ló era hebreu, sua esposa e filhas. Então, hebreus morando ali em Sodoma. E o relato é tão ingênuo que diz que a família de Ló era a única família justa, reta, que morava em Sodoma, porque era família hebreia. E já o pessoal de Sodoma ali, um povo estranho. Então, no relato bíblico lendário, só a família hebreia é que era justa. Claro, porque a Bíblia foi escrita por hebreus. Então, eles puxavam a sardinha para seu lado. Então, a família de Ló era a única família justa, reta, que morava em Sodoma. E aí o Deus hebreu enviou dois anjinhos a Sodoma, e ali os anjinhos, eles foram recebidos por Ló, na casa de Ló. Então, os anjinhos, os dois, entraram, veja a lenda, os dois anjinhos entraram na casa de Ló. E ali estavam a esposa de Ló e suas duas filhas virgens. Quando aqueles anjinhos entram na casa de Ló, pouco tempo depois, aparecem, segundo a lenda, todos os homens, imagine, todos os homens de Sodoma. Veja a ingenuidade do relato. Então, todos os homens, todos, aparecem ali, defronte à casa de Ló, querendo arrombar a porta da casa para fazerem sexo com os dois anjinhos. Veja aí a ingenuidade do relato. E o Ló, desesperado, o que ele fez? Ele abriu um pouco a porta e disse àqueles tarados de Sodoma que eles não mexessem com os dois anjinhos, com os dois visitantes, porque havia, naquele tempo, o dever de uma boa hospitalidade, isso aí no mundo hebreu. Então, essa lenda foi criada para dizer que o povo hebreu valorizava o dever de hospitalidade, receber bem pessoas estrangeiras, melhor dizendo. Então essa lenda foi criada com essa intenção, para dizer que Ló, como era hebreu, ele dava valor ao direito de visita, ele dava valor ao respeito a visitantes. Como havia dois visitantes em sua casa, dois anjinhos, então esse relato bobo aí foi feito por um hebreu para valorizar o dever de uma boa hospitalidade. E foi o que aconteceu. Aí o Ló teve uma ideia brilhante, entre aspas.
ele abriu um pouquinho a porta e disse àqueles tarados de Sodoma, todos os homens de Sodoma ali. Então ele disse àqueles homens que não fizessem nada com os 2 visitantes, os 2 anjinhos, que ele, Ló, iria dar para aqueles tarados de Sodoma suas 2 filhas virgens. Então Ló ofereceu àqueles tarados as 2 filhas virgens que ele tinha. Entendeu aí? Veja que monstruosidade. Só que no relato bíblico, os homens, os tarados, recusaram as 2 filhas de Ló. Queriam realmente transar com os 2 anjinhos. Você vê aí. A intenção de quem escreveu esse relato, a intenção era valorizar o direito de hospitalidade e o dever de hospitalidade dos hebreus. Então veja que monstruosidade aí no relato lendário. Um pai, em plena consciência, em sã consciência, oferecendo a homens tarados suas 2 filhas virgens. E os homens recusaram. Muito bem. Aí depois, os homens queriam arrombar a porta da casa, aí os anjinhos cegaram todos os homens. Veja outra ingenuidade do relato lendário. Os anjinhos, os 2, cegaram todos aqueles homens que estavam diante da porta da casa de Ló. E diz a lenda, muito infantil, que aqueles homens ficaram cegos. E por ficarem cegos, eles não conseguiam mais saber onde era a porta da casa. Veja como os relatos da Bíblia são ingênuos, muito infantis. Um homem, só um homem, mesmo uma pessoa só, cega, sabe, mesmo cega, ela sabe encontrar a porta de uma casa qualquer. Basta estar ali diante da casa. Ela vai tateando e ela pega ali facilmente, sabe onde fica a porta. Mas a lenda é tão boba que diz aqui que os homens de Sodoma ficaram cegos e não conseguiam mais saber onde era a porta da casa. E aí eles foram embora. E muito bem, aí os anjinhos dormiram na casa de Ló, e logo pela manhã, os anjinhos, os 2, pegaram Ló, a esposa de Ló, e suas 2 filhas virgens, e saíram de Sodoma. Assim que eles saem, aí o Deus hebreu queima a cidade toda, matando todas as pessoas ali, velhos, crianças, mulheres, etc. Nessa lenda profundamente infantil e muito má na Bíblia. Pois bem, e aí a esposa de Ló, na lenda, ela se transforma numa estátua de sal, porque ela olhou, não era para olhar a destruição de Sodoma. Ela olhou, curiosa, a mulher, e aí ela se transformou numa estátua de sal. Tudo isso, você vê, fatos lendários. E em seguida, o Ló, com suas 2 filhas virgens, foram morar numa cidade chamada Zoar. Aqui está, numa cidade chamada Zoar, com várias pessoas, com vários habitantes, homens e mulheres. E ali, quando o Ló e suas 2 filhas estavam morando em Zoar, eles resolveram sair de lá, porque eles eram hebreus. E aí eles se sentiram, o Ló se sentiu, assim, um pouco estranho, em mais uma terra estranha. E aí ele saiu de Zoar e foi para um monte, morar ali com 2 filhas. Veja a ingenuidade do relato. E aqui diz, em Gênesis capítulo 19, versículo 30, diz assim: subiu, veja aí, subiu Ló de Zoar, a cidade, onde havia vários homens, várias mulheres. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Viu aí? E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas.
Então vamos lá, continua assim. A primogênita, a primeira, disse à mais nova: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Então veja aqui a ingenuidade do relato. A filha mais velha disse para a mais nova: nosso pai está velho, o Ló, e não há homem na terra que venha unir-se conosco. Veja aí, ela dizendo, a mais velha, a filha: não há homem na terra para unir-se conosco. Veja a ingenuidade do relato. Ora, como não havia homem na terra para se unir a essas duas mulheres? Como? Se elas estavam ali bem próximas de uma cidade chamada Zoar. Elas moravam ali, o Ló chegou a morar com as duas filhas em Zoar, uma cidade bem pertinho desse monte aí, dessa caverna, para onde ele foi depois. Então dizer essa expressão aí, não, vamos transar com nosso pai, porque não há mais homem na terra para unir-se conosco. Isso aí é mais uma passagem de uma lenda completamente ingênua, infantil. Afirmar que não havia homem na terra, isso é de uma infantilidade sem fim. E o pastor diz aí que ele elogia o comportamento daquelas duas mulheres, porque elas estavam preocupadas com a descendência. Porque, segundo ele, aí o pastor, o diácono, aquelas duas filhas de Ló, elas pensavam que não havia mais homem na terra para ir fazer sexo com elas. Veja que loucura. Homens é que não faltavam em toda aquela redondeza ali, na cidade de Zoar e também ali nas proximidades do monte da caverna. Homens sempre existiram e ali também havia muitos homens. E veja, o Ló era sobrinho de Abraão, e Abraão estava ali também, morando em outro lugar, em Canaã, já morando em Canaã. O Abraão estava ali com sua esposa, morando em outra cidade e com muitos habitantes. Então essa expressão que a gente vê aí, as duas filhas de Ló, quando decidiram fazer sexo com o próprio pai, preocupadas com a descendência, elas afirmando aí que iam fazer isso porque não havia homem na terra. Veja a ingenuidade do relato bíblico. E é sempre assim, repleto, a Bíblia repleta de lendas. Então você vê que as duas filhas fizeram sexo com Ló. E por que o escritor hebreu colocou aí que as duas filhas embriagaram Ló, hein? Por quê? O escritor hebreu colocou isso aí. A primeira embriagou o pai com vinho, bastante vinho. O Ló ficou tão bêbado nessa lenda infantil, ele ficou tão bêbado que não teve consciência de quando as duas filhas entraram no aposento dele e fizeram sexo com ele. Ele não teve consciência nenhuma disso. Não percebeu quando as filhas entraram e quando as filhas saíram. E mesmo assim, no estado de completa embriaguez, o Ló conseguiu a ereção. Ele conseguiu a ereção. Ou seja, ele conseguiu ali fazer com que seu pênis ficasse ereto, para que penetrasse na vagina das duas filhas. Veja aí, um homem completamente bêbado. Se não tem noção de que a filha entrou, de que as filhas entraram, de que as filhas saíram, imagine conseguir ereção para a realização do ato sexual. E a primeira fez sexo com ele e a segunda também fez sexo com ele. Veja a depravação dessa família. E o interessante aqui é que, veja a ingenuidade do relato. O Deus hebreu resolveu destruir Sodoma e Gomorra por causa da depravação daquele povo. E a única família reta, justa, que estava em Sodoma era a família de Ló, o Ló e as duas filhas. Veja a ingenuidade. A única família justa. Por que isso? Porque era família hebreia.
Mas na verdade não era família justa alguma. Era uma família, como a gente vê, totalmente depravada, a família de Ló. E o escritor hebreu colocou aí, inventou as duas filhas embriagando Ló. Por quê? Porque a intenção do escritor hebreu aí era fazer com que Ló não estivesse sabendo do que suas duas filhas fizeram, entendeu? A intenção do escritor hebreu aí era dizer que as duas filhas, sim, fizeram uso da maldade, mas o Ló não estava sabendo disso, porque o Ló era um homem reto, então ele não estava sabendo disso. Ele não teve consciência de que fez sexo com as duas filhas, porque ele estava completamente embriagado. Então a intenção do escritor hebreu é livrar a barra do Ló, entendeu? Colocar a culpa somente sobre as duas filhas. As duas filhas, sim, estavam conscientes quando fizeram sexo com o próprio pai. Mas o pai não. O pai aí é inocente, porque estava completamente bêbado. Essa foi a intenção do escritor hebreu, gente. Livrar a barra do Ló. Só que o escritor hebreu é muito ingênuo, muito ingênuo. Colocou essa historinha doida aí, em que o Ló não soube de nada, mas mesmo assim conseguiu manter ereção. Ele conseguiu deixar o pênis dele ereto, duro, para introduzir na vagina das duas filhas. E que o Ló fez isso sem ter conhecimento algum. Eis a ingenuidade aí do escritor hebreu. Qualquer pessoa mentalmente sadia vê facilmente essa ingenuidade. Você entendeu? Então o diácono Lúcio diz a Ana Cristina que, sob o ponto de vista dele, ele dá razão às duas filhas, porque elas estavam preocupadas com a descendência, porque, segundo elas, não havia mais homem na terra. Ora, isso é uma maluquice sem fim. As duas filhas de Ló sabiam, na verdade, que havia mais homens na terra, mas a lenda é tão boba que o escritor hebreu colocou essa idiotice aí. Elas pensavam que não havia mais homens na terra. Veja que idiotice humana. Então veja aí. Então a intenção do escritor hebreu, repito, ao deixar o Ló completamente embriagado, é livrar a barra do Ló. O escritor hebreu diz assim: as duas filhas foram depravadas, certo? Foram depravadas. Só que o Ló não, porque o Ló estava sob efeito de álcool. Ele não teve ciência de que as duas filhas fizeram sexo com ele. Veja que loucura. Mas essa é a intenção infantil de quem escreveu o texto aqui. Só que esse hebreu que tentou aqui livrar a barra de Ló, que Ló era um homem justo, que Ló jamais iria fazer sexo com as próprias filhas. A intenção do escritor hebreu era essa, que Ló, em estado normal, ele jamais faria sexo com as duas filhas, porque ele era um homem justo. Isso aí, essa intenção do escritor hebreu, cai por terra aqui logo no início do capítulo 19. Ela cai por terra porque aqui o Ló estava em perfeito estado de consciência, quando ele ofereceu as duas filhas virgens aos tarados de Sodoma. Vou ler aqui para vocês. Veja o momento em que o Ló oferece as duas filhas virgens aos tarados de Sodoma. Gênesis capítulo 19, versículos 6 e 7. Diz assim: saiu-lhes então Ló à porta, isto é, o Ló foi até a porta de sua casa e disse aos tarados de Sodoma. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse aos homens tarados: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal aos anjinhos, aos dois anjinhos. Aí continuou Ló: tenho duas filhas virgens. O Ló dizendo, aos tarados:
tenho 2 filhas virgens, eu vulas trarei, isto é, eu trarei minhas filhas para que vocês façam o que quiserem com elas. Eu vulas trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Então aqui, o próprio Ló, que não estava embriagado aqui, neste momento, ele estava em sã consciência, aqui ele se mostra mais um depravado. Ele coloca nas mãos daqueles tarados de Sodoma, oferece as 2 filhas virgens. Um pai, veja, oferecendo a tarados suas 2 filhas virgens, apenas para proteger os visitantes, porque essa é a intenção do escritor hebreu aqui, valorizar o dever de hospitalidade, dar mais importância ao dever, à obrigação de uma boa hospitalidade, do que aqui proteger a própria filha. Isso aqui, gente, é mais uma lenda completamente hedionda, maquiavélica, que está aqui na Bíblia, essa lenda sobre Ló. Então aqui, o Ló oferece as 2 filhas virgens para que os tarados abusem delas. E Ló aqui está em completa consciência. Ele tem a plena consciência, ele não está embriagado. E aqui ele mostra a hediondez aí de um pai, oferecendo as 2 filhas a tarados ali de Sodoma. Então não adianta mais à frente o escritor hebreu dizer que as 2 filhas de Ló fizeram sexo com o pai em estado de embriaguez, para tentar livrar a barra de Ló. Só que não livra, porque aqui, quando Ló oferece suas 2 filhas aos tarados de Sodoma, ele não está embriagado. Então você vê que é simples assim. A família de Ló era uma família depravada. Isso na lenda bíblica. Era uma família depravada. E o Deus hebreu resolveu destruir Sodoma por causa da depravação do povo. E libertou apenas a família de Ló. Ora, a família de Ló era uma das mais depravadas de Sodoma. Só que, na lenda, o Deus hebreu salvou a família de Ló só por uma razão, e nada mais, porque a família de Ló era uma família hebreia. Era uma família dos hebreus. E a Bíblia foi escrita por hebreus, para aqui puxar a sardinha para o lado deles. Então, o diácono Lúcio diz aí que a inocência dele, dizendo que ele deu razão às 2 filhas de Ló, porque elas pensavam que não havia homem mais na terra para reproduzirem com ela. Veja a ingenuidade aí do que diz o Lúcio e também do texto bíblico. A ingenuidade. Naquele tempo havia inúmeros homens, como você vê aí. O Ló saiu de uma cidadezinha chamada Zoar, muitos homens ali. O Ló era sobrinho de Abraão. Abraão já morava perto também dali, em cidades já muito povoadas. Então homens não faltavam, nunca faltou homem. Então você vê que toda a lenda é bastante ingênua, profundamente infantil. E outra coisa aqui, alguns cristãos aí escrevem, em minha página, escrevem, dizendo assim: se você não acredita em Deus, é ateu, por que então você fala sobre a Bíblia? Quem faz uma pergunta dessa, eu vejo aí que uma pergunta dessa, ela só pode ter saído de um cérebro de uma criança com 5 anos de idade, 4 anos, mas não, vem de pessoas adultas. Se você é ateu, não acredita em Deus, por que então você fala sobre Deus aí na Bíblia, se você não acredita? Veja a ignorância das pessoas. Veja, como diz o Freud, as fundamentações miseráveis que a pessoa religiosa busca. Ora,
Quando eu digo que Deus algum existe, Deus algum existe. Deuses são uma criação do homem. Só que na Bíblia aqui existem deuses e também o Deus hebreu. Então eu estou analisando o Deus que está aqui nos relatos da Bíblia. É coisa bem diferente. É a mesma coisa de um professor de língua portuguesa. O professor de língua portuguesa, ele leciona gramática e leciona literatura. Então, um professor de língua portuguesa, ele pega um livro de José de Alencar, por exemplo, um romance de Machado de Assis. Ali são histórias inventadas, criadas, e também personagens criados, que não existem. Mas o professor de língua portuguesa, quando ele pega um romance de qualquer escritor brasileiro ou de fora, o professor, ele vai estudar aquele romance. Ele vai estudar a personalidade de cada personagem daquele romance, que está em José de Alencar, que está em Machado de Assis, e assim por diante. Então, um professor de língua portuguesa, quando ele está lendo um romance de José de Alencar, e ele faz um trabalho, faz monografias, faz doutorado em um livro de José de Alencar, esse professor de língua portuguesa, ele vai analisar o comportamento de um personagem, de um romance. Então, esse professor de língua portuguesa, ele sabe que aquele personagem de um romance de José de Alencar, de Machado de Assis, não existe, mas existe naquele livro. E o professor de língua portuguesa, ele analisa aquilo profundamente, o comportamento dos personagens. Repito, o professor sabe que aqueles personagens dos romances não existem, mas estudam esses personagens dentro daqueles livros. E a mesma coisa eu faço em relação à Bíblia. Deus algum existe, mas existem deuses na Bíblia, inclusive o Deus dos Hebreus. Então, como o Deus dos Hebreus está na Bíblia, com vários comportamentos, então cabe a mim analisar esse Deus e o seu comportamento. É simples assim. Então, quando um cristão diz, você não acredita em Deus, então por que você fala sobre Deus aí na Bíblia? É a mesma coisa de dizer para um professor de língua portuguesa, um doutor em língua portuguesa, que ele não pode analisar o personagem ou os personagens de um livro de José de Alencar, de Machado de Assis, de Domingos Olímpio, etc. Porque não existem. Ora, mesmo os personagens não existindo, os doutores em língua portuguesa, doutores em literatura, eles estudam o comportamento desses personagens que não existem, mas eles estudam, porque fazem parte ali dos livros. É simples assim. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.